Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Obrigado, louvor. Se puder ficar só alguém no teclado, pode ser o Marcelo, pode ser o Tiago aí. Aleluia. Você está feliz de estar aqui? Amém. Deus é bom. Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. No final do ano passado, o Senhor trouxe uma inspiração no coração do nosso pastor a respeito do ano de 2024. Falando que esse ano seria o ano do favor de Deus. Amém? Quem não estava aqui, se vem vindo ao longo das semanas e dos meses, você tem ouvido sobre isso. E você vai pegar. Se você ainda não pegou, você vai pegar. Amém? Aleluia. E nós temos falado ao longo desses meses sobre a bênção do Senhor em diversas vertentes. Amém? E veio ao meu coração falar sobre a bênção do Senhor que se manifesta na coletividade. Opa! Satanás querendo me envergonhar. É isso. Não somente na coletividade, porque nós podemos ser muitos e estar cada um para o seu lado. Amém? Mas na unidade. Em Salmo 133, um salmo muito curto, de 3 versículos, talvez conhecido por muitos, talvez alguns ainda não conheçam. Ele diz assim, Salmo 133, a partir do versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba. E ele vai dizer a barba de quem? A barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes. Aqui está falando de uma abundância de um óleo derramado sobre alguém que tinha sido levantado para ser o sacerdote e representar o povo diante de Deus. Amém? E está falando de um óleo, de uma unção, de algo do próprio Deus derramado sobre aquela cabeça, ao ponto daquilo escorrer e tocar o corpo. Amém? Você está só me dando tchau? É que ninguém está vendo, eu que estou vendo lá atrás. Ele tá... É como o orvalho do Hermon, que desce. Se desce, é porque estava em cima. Sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. O Monte Hermon era um monte muito alto, do qual, da metade para cima, ele estava sempre congelado, por causa da sua altitude. E um orvalho, ele era liberado, regando a terra seca embaixo, fazendo com que ela fosse frutífera e produtiva. Agora eu gostaria que você visse que as duas referências que o Salmo 133 vai trazer, ele fala de algo começando de cima. Tá claro? E eu queria mostrar para você, em primeiro lugar, que a nossa primeira unidade ou a nossa primeira comunhão tem que ser com Cristo.
Amém? Em 1 Coríntios, muito conhecido, capítulo 1, versículo 10, mas eu gostaria que você abrisse no versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o primeiro lugar que você foi chamado. Não existe uma unidade ou esse agrupamento, se podemos dizer, ou essa comunhão num corpo local, ou numa igreja local, ou na igreja como um todo, se primeiro eu não estiver inserido em Cristo. Essa é a primeira unidade, é a primeira comunhão, você ser um com Ele. Sem Ele, vai ser um grupo de amigos, colegas, nossa, tão legal estar lá com eles. Mas a primeira cabeça pela qual escorre é de Cristo. E o primeiro convite é você ter comunhão com Ele. Até para que as outras esferas prosperem como tem que prosperar. Para que você possa ser guiado e conduzido pelo Espírito para estar aonde você tem que estar. Primeiro tem que ser com Ele. Amém? A segunda, a seguir você estar unido a Cristo, é em um corpo local. Atos capítulo 2. Você não pertence a um lugar. Se você não pertence a um grupo. Se você não pertence dentro de casa. Se você não pertence a ninguém e a nada, como você pode estar unido com alguma coisa? Você precisa entender que Deus, em primeiro lugar, você nasce de novo. Existe novo nascimento acontecendo dentro da igreja local? Existe. É a regra? Não. Pode acontecer, claro que pode. Pessoas trazendo para dentro da igreja. Mas nós vemos, até mesmo pela igreja primitiva, essa consciência que eles levavam do evangelho e do que era, de quem era Cristo. E eles levavam isso aonde eles fossem. E nas ruas, nas casas, aonde eles estivessem, eles estavam pregando a Cristo. E essas pessoas depois, não é suposto elas ficarem soltas. É necessário que elas sejam conduzidas a um local onde elas vão continuar sendo alimentadas, onde vão ter irmãos que vão fortalecer uns aos outros, vão ajudar uns aos outros. Isso é ser corpo de Cristo. Amém? Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, e vamos ler até o 47, ele diz: e perseveravam, quem? Os que haviam sido convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas pessoas não estavam soltas. Essas pessoas agora, elas pertenciam a um local. Elas pertenciam a um grupo de pessoas. Elas não simplesmente receberam a Cristo e seguem a vida. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles viviam dessa forma, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Isso não significa que nós não temos que fazer a nossa parte. Mas quando eu estou unido à visão que Deus deu e aquilo que o Senhor me ordenou a fazer, o crescimento é uma consequência. O próprio Deus acrescenta. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 9. Nós vamos ver dois exemplos no Antigo e no Novo Testamento. Nós vemos que Deus, Ele estabelece uma visão. A visão, primeiramente, vem do cabeça, Cristo. Vem do próprio Deus. Para cada igreja local. Não existe, porque essa igreja não é igual a minha, então ela está errada. Se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse braço, onde estaria o corpo? Então Deus vai estabelecer, desde que não se saia da doutrina. Nós não estamos falando de lugares que estão contrários às Escrituras. Nós estamos falando de igrejas que estão fundamentadas nas Escrituras. No fundamento estabelecido pelos santos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Amém? Então, cada igreja, ela vai ter uma visão que foi dada pelo próprio Deus, para que alcance um povo específico. Porque o coração de Jesus Cristo, Ele morreu não foi só por mim e por você. Ele morreu por todo mundo. Amém? E você pode ir em alguma outra igreja, e você pode até falar, nossa, que legal, não sei o quê, mas eu me sinto em casa aqui. Porque aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida está na igreja da qual Ele te plantou e Ele te conduziu. Não é apenas um lugar para eu ir passar o domingo. Não pode ser apenas um lugar pelo qual, rapaz, eu sou crente, né? Eu tenho que ir para o culto, né? Você precisa entender esse na mente de Deus. Deus trabalha com propósito. E Ele sabe exatamente aquilo que Ele colocou no seu coração. Ele sabe exatamente aquilo que Ele tem determinado para você lá na frente. E por Ele saber aonde Ele quer te levar, Ele te conduz hoje aonde você deve estar. E se você está desapercebido das coisas, você não vai conseguir extrair ou se lançar totalmente sobre aquilo que Deus quer que você se lance, para que você seja desenvolvido para o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas que estão aqui e vão continuar aqui. Existem outras que estão aqui por causa de uma estação. E quando essa estação se completar e o próprio Deus te conduzir para um outro lugar, não solto, né? Que
Tem gente que Deus está falando o tempo todo. Deus mandou ir para cá, não, afinal mandou ir para lá. Se Ele estabeleceu uma liderança na igreja local, vai estar de acordo. Amém? Então eu tenho que entender que quando Deus me planta, é para desenvolver algo, seja para desenvolver dentro de várias estações que essa igreja da qual Ele me plantou vai passar, seja para uma estação específica, para outro lugar que Deus quer me enviar. Mas seja qual é a estação que eu estou, eu tenho que estar. Não adianta eu ficar só olhando para a próxima fase, porque a próxima fase, ela na verdade é uma consequência de como você vive essa. E pode ser que essa nunca passe, porque você nunca entrou nela de fato. Você só fica passeando, esperando a próxima chegar. E aí você não entra de fato, você não pertence de fato, e aí por causa disso você não recebe o que você precisa receber para ir aonde você tem que ir, do jeito que você tem que ir. Amém? Então Deus, Ele dá uma visão. Deus estabelece uma visão. E nós vemos, é muito conhecido a passagem de onde Deus confundiu as línguas, em Gênesis no capítulo 11 da Torre de Babel. Só que antes de Deus confundir as línguas, Ele havia dado uma visão. E Ele havia dado um comando. Em Gênesis no capítulo 9, isso já foi depois do dilúvio. Tinha sobrado Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. E no versículo 1 do capítulo 9, ele diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí no versículo 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus estava falando sobre um espalhar. E essa era a visão de Deus para aquele momento. Aí em Gênesis, no capítulo 11, eles tiveram uma brilhante ideia. Que foi, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Veja, eles começaram a fazer algo. Não estava só na ideia. Eles falaram e eles começaram a fazer algo. Fora da visão. Aí Deus, no versículo 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles estavam diretamente contrários ao que Deus havia estabelecido. Eles estavam unidos, mas estavam contra a visão. Isso me mostra que, independente de, pode haver uma unidade para o mal. Agora, se isso está contra a visão de Deus, obviamente, né, só pelo fato de ser o mal. Amém, irmão? Você ficou na dúvida? O próprio Deus intervém. Porque a visão foi Ele quem deu. E é Ele quem realiza. Se você não se alinha, Ele move você. Amém? Então, no versículo 5,
desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Houve um momento no Antigo Testamento onde Deus não queria que eles se espalhassem. Deus não queria que eles se misturassem. E quando eles se misturaram, não foi bom. Então Deus estabelece uma visão, Deus estabelece algo pelo qual nós devemos ser conduzidos. E quando nós entendemos isso, e nós seguimos essa visão que procede do próprio Deus, estamos como que cercados e protegidos por Ele. Amém. Aí, em Atos, no capítulo 8, veja que contradição. Em Atos, na verdade, você vê no final dos evangelhos, Jesus falando, depois que Ele ressuscitou dos mortos, Ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou ir até aos confins da terra. Ele mandou ir na região onde eles estavam, nas regiões vizinhas e por toda a terra. Essa agora era a visão de Deus no Novo Testamento. E aí, houve o primeiro mártir da Bíblia não, da igreja, que foi Estevão. E depois da morte de Estevão, a Bíblia diz que por causa da perseguição, eles foram espalhados. Supostamente, agora, homens estavam tentando paralisar ou impedir o avanço daquilo que o próprio Deus estabeleceu. Aí em Atos, no capítulo 8, no versículo 1, e diz: e Saulo consentia na sua morte, que foi a morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Olhando de uma perspectiva natural, parece que os homens estão conseguindo paralisar aquilo que Deus mandou eles fazerem. Só que todos eles, nós vemos em capítulos anteriores, que eles tinham uma só mente, que eles tinham um só coração, que era como uma só alma. E eles estavam debaixo de uma visão que havia sido estabelecida por Deus. E agora aconteceu algo, e parece que homens estão conseguindo prosperar em paralisar aquilo que eles estavam fazendo debaixo de um comando de Deus. No versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E nós vemos ao longo dos próximos capítulos o evangelho se espalhando. Nós vemos o nascimento da primeira igreja gentílica e o evangelho se espalhando. Ou seja, nesse primeiro cenário, homens estavam unidos fora da visão. O próprio Deus dispersou, diz que eles foram espalhados por toda a terra. Acabou, você já não ouviu falar mais. Não prosperou. Agora aqui, no Novo
No Novo Testamento, eu vejo Deus estabelecendo uma visão, Ele dando um comando, pessoas se unindo a essa visão, pessoas tendo um mesmo coração, um mesmo parecer, uma mesma alma, prontos e dispostos a fazerem a mesma coisa. Aí vem homens tentando destruir aquilo que eles estavam fazendo em obediência e unidos a uma visão. Paralisou? Não, espalhou ainda mais. Esse é o poder da unidade, de eu estar ligado a uma visão, de eu estar ligado àquilo que Deus estabeleceu, de eu estar ligado ao lugar que Deus me plantou, unido, com o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Não há nada que o homem possa fazer para paralisar, que vai fazer isso acabar. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma visão que procede do próprio Deus. Vai espalhar. Amém. Primeira Coríntios, no capítulo 2. Eu estou falando de uma unidade que nasce ou que começa em um local que Deus me trouxe, ou que Deus me conduziu, ou que Deus me plantou. Você deve entender a importância da igreja local. A importância de pertencer a um local aonde existe uma visão estabelecida que vai trazer e fornecer para você aquilo que você precisa para você trilhar o futuro que Deus tem para você. Agora, não é estando de qualquer jeito, simplesmente vindo e estando. Vai ser como um pato que molha, chacoalha, sai tudo, não absorve. Por quê? Porque não tem uma ligação de coração. Porque não tem uma ligação não tem um pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Eu faço parte dessa visão. Isso é meu. Não vai pegar e levar isso para casa, não. É diferente de você apenas cultuar. Mais do que cultuar, é pertencer. E pertencendo, estando unido a essa visão. A unção vai vir sobre o cabeça. E eu não quero estar desconectado. Porque vem de cima. E eu quero essa bênção escorrendo e tocando em mim. Mas eu tenho que entender. Eu só estando, não vai pegar. Tem coisa que você pode pegar no vácuo. Mas você não entendeu o botão, a chave, que faz aquilo ser permanente na sua vida. Eu nasci de novo. Não foi por um pastor do Verbo da Vida, mas foi um pastor que a minha mãe conhecia e me levou, e eu nasci de novo. Mas era numa cidade que eu estava visitando, na verdade a cidade onde eu morava antes de sair do Brasil a primeira vez. E depois de uns dias eu retornei para a cidade onde a minha mãe morava, onde eu estava, por aquele período de tempo que eu estava no Brasil, que era em São Paulo. A Michela já pertence, a Michela é minha irmã. Sim, é minha irmã, Michela. De tempos em tempos a gente tem que falar, né? Que tem gente nova chegando e tal. E a Nonô é filha da Edna. É. Mais alguma coisa? Não, é só esses dois, né? Tá bem. E a Letícia não é Letícia, viu? Letícia, cadê ela? Aliás, ela é Letícia e essa é Larissa. Pronto. Acho que é só, né? Pronto. Teve gente que chegou... lá, não, Lê. Do tipo, não. Agora que você acertou, foi com você, né, na verdade. Chamando ela de Larissa e chamando ela de Letícia. Aí o dia que acertou, aí trocou. Opa, peraí, desculpa. E a Michela, ela era do Verbo da Vida.
Então eu nasci praticamente dentro do Verbo da Vida. E ela era da igreja de Guarulhos. Então eu também fui para a igreja de Guarulhos. Fiquei lá durante 9 meses. Eu amava ouvir a palavra. Eu ficava envolvida em ouvir a palavra. Tinha as programações da igreja, onde ela estava envolvida, e me levava. E ia, e para aquilo. E eu conversava com todo mundo. Mas eu não pertencia àquele lugar. Eu nunca me envolvi. Porque eu nunca tive mesmo esse entenda, sentimento de pertencimento. Eu estava indo. Porque eu nasci de novo e agora eu tinha sede pela palavra, e eu estava lá e eu ficava mesmo, eu ia porque eu queria ouvir a palavra. Mas eu não fazia parte daquela igreja. Embora eu estivesse lá durante 9 meses, eu não fazia parte. Nunca me envolvi, nunca participei de coisas, mas nunca fui uma participante da igreja. Aí vim para Portugal. E depois de algumas semanas, ou acho que talvez 2 meses, foi quando eu consegui, foi no ano que a igreja nasceu aqui em Portugal, em 2011. Eu consegui vir ao culto a primeira vez, acho que 2 meses depois que eu tinha chegado em Portugal. Ainda estava bem no início da igreja, a igreja iniciou em janeiro, eu cheguei em abril, foi para ir em junho, mais ou menos, que eu consegui vir a primeira vez, maio ou junho. E de uma forma inexplicável. Não era natural. Na outra igreja, lá em São Paulo, estava estabelecida, tinha louvor, tinha isso, vários instrumentos, gente cantando, tudo, não sei o quê. Mas eu não pertencia. Aí eu vim para Portugal, cheguei, peguei uma igreja no início, aonde o louvor era playback, não tinha instrumento nenhum. Pequenininha, poucas pessoas. E quando eu entrei no culto, meu Deus, o meu coração se ligou àquele lugar. Eu lembro que durante aqueles 2 meses eu não tinha conseguido ir a nenhum culto, porque todos os trabalhos que apareciam para mim sempre eram no domingo. Sempre pegava o domingo. E a igreja nessa época, por estar no início, ela só tinha um culto semanal, que era no domingo, no fim da tarde. Mas como eu ainda não sabia o que era pertencer, tudo bem, na hora que der eu vou. E que deu, e que eu fui, e que o meu coração se ligou. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu não sabia, não sabia nem que existia rema, ou se soubesse também não lembrava. Eu não sabia o que era oração de petição, da fé, de consagração, não sabia nada disso. O que era ser guiado pelo Espírito, eu simplesmente cedi às impressões. Eu fui aprender a dar nome a elas depois. Mas eu não tinha o conhecimento ainda. Eu simplesmente cedia o que acontecia dentro de mim. Porque agora eu era nascida de novo. E agora eu tinha alguém que me guiava por dentro. Agora eu tinha um coração sensível novamente. E era isso que os irmãos da igreja primitiva tinham. Eles nasceram de novo. Eles não tinham a Bíblia que você tem hoje, não. Por isso Paulo e por isso os apóstolos falavam, como assim você ainda não recebeu o Espírito? Você vai viver sem Ele? Hoje. Ensinados a ser dependentes do Espírito, porque nisso você pode ter toda a letra. Você pode ter todo o conhecimento. Se você não subjuga isso ao guiar do Espírito, você está perdido, meu irmão. Você pode citar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem pegar nela, saber ler ela todinha, falar ela todinha, citar ela todinha. Se você não é guiado pelo Espírito, você está perdido. Você tem que pegar esse conhecimento seu e subjugar ao guiar do Espírito. O conhecimento não é para abafar a voz do Espírito, é para potencializar. É para você poder correr mais rápido em vez de ficar atrofiado no seu próprio entendimento. Então eu cheguei em casa
E eu lembro que eu sentei na sacada de casa e eu só falei assim para o Senhor: Senhor, eu nunca mais quero faltar um culto. A minha oração foi essa. Foi uma oração do coração, de algo que tinha acontecido dentro de mim. Não era eu tentando ter o domingo livre, usando a igreja como desculpa. Amém? Fala, Deus. Por isso que não conseguiu ainda, né? Ok, essa foi a oração, foi o que aconteceu dentro do meu coração. E aí, no outro dia, naturalmente falando, eu estava seguindo com os planos, que era o quê? Eu não tinha encontrado um emprego ainda fixo. E quando eu vim para Portugal, tinha surgido uma oportunidade de um lugar que iria me dar um contrato de trabalho. E o meu alvo naquele momento era o quê? Eu preciso de um contrato, porque eu preciso ter o meu documento, ficar, né, legalizada no país, e, enfim. Então, o meu alvo naquele momento era isso. Mas algo aconteceu dentro do meu coração. Eu fiz essa oração na segunda-feira, estava seguindo com os planos, que era: vou fazer os currículos, vou levar em tudo quanto é lugar aqui. Se não me chamarem até data tal, eu vou aceitar essa outra proposta, que era o quê? Eu ia trabalhar acho que 12 horas por dia, ia ganhar um salário mínimo na época, e a única folga seria durante a semana. Ou seja, esquece culto. Aí eu fui para a rua, deixei um monte de currículo, nem me liguei em anotar o nome dos lugares que eu deixei. No outro dia, me ligaram. Olha, Ana, será que você podia vir aqui fazer uma entrevista no tal lugar? Eu, tá bem. É aonde mesmo aí? Foi porque eu deixei currículo num monte de lugar e eu... Aí fui. Para quem conhece hotelaria e restauração, vai saber que a probabilidade de você folgar num domingo, trabalhando num restaurante, dentro do hotel, é mínima. Se não dizer impossível. E essa era a proposta. Eu ia trabalhar em um restaurante, dentro de um hotel, na beira da praia. E a única folga que eles me davam era no domingo. Só podia ter sido o Senhor. Porque eu entendi no meu coração. Eu me liguei. E ali eu falei: Senhor, eu preciso estar nesse lugar. Eu nunca mais quero faltar um culto. Em todos os lugares que eu passei, quando mudava o horário, mudava o meu horário no trabalho. Não foi só no lugar que eu entrei. Nos outros lugares que eu passei, acompanhava o que acontecia na igreja local. Eu era favorecida no que eu pedisse, no horário que eu falasse. Se o culto mudasse, aí o culto de virada, e aí o culto do Natal, não faltei nenhum. Porque agora eu pertencia a um lugar. Porque agora o meu coração se ligou àquilo que Deus tinha para mim, através de uma igreja local. E porque eu entendi e eu queria estar lá, as coisas aconteciam sem eu botar força. Tem muita coisa, tem muita gente botando força para as coisas acontecerem, para aquilo ser liberado, porque não sei o quê. Você não entendeu. A igreja local para você, ela é segunda opção. E depois você não entende porque outras não fluem lá fora. Porque aquilo que devia estar no primeiro lugar não está. Valores invertidos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que entender que isso não tem a ver só com ler a Bíblia. Até porque se você lê a Bíblia, você vai entender que você tem que estar plantado em uma igreja local. E aí a gente está tentando fazer a bênção acontecer. A gente está tentando fazer as coisas fluírem porque a gente simplesmente não faz o que é o simples. O que tem que ser feito.
aquilo que tem a ver com o coração. Eu lembro quando essa questão do devocional, vamos lá, faz tempo que eu não falo disso. Essa questão do devocional, ela começou com o primeiro pastor dessa igreja. E na época, eu lembro que ele falou sobre o que ele ia começar a fazer na igreja. Eu estava junto em um momento onde ele começou a falar, ele falou assim, não, eu vou trazer para a igreja a ideia do devocional, e falou como é que ia ser. O quê? No dia que eu saí da casa dele, no outro eu já estava fazendo. Eu falei, eu vou esperar anunciar na igreja, eu já sei o que está no coração dele, vou começar a fazer. Aí tem que ficar aqui nos avisos, martelando, para tu ler um livro dessa finura. Eu não vou falar dos grossos, não, vou falar do fino. Que tem gente que hoje é dia 23, está no final do mês, o livro é dessa finura, está ali no início do livro ainda. Tem os que não conseguiram comprar antes, não estou falando desses. Estou falando daqueles que o livro já estava na prateleira de casa. Eita, eu tenho esse livro. Menino, nunca li, ó. Mostra para você o quanto você está ou não está ligado à igreja local. Não vou falar nem nada das cadeiras. Vou ficar no devocional. Você entende o que eu estou falando? Essa é a bênção de pertencer. E de pertencer e eu andar unido com essa visão, a bênção do Senhor me alcança. Coisas que eu estou suando lá fora para fazer acontecer, simplesmente fluindo, acontecendo, e o favor de Deus me alcançando, abrindo as portas, e eu só passando. Tem gente que tudo é um motivo para faltar à igreja. Foi pouco não ter transmissão esses dias. Gente que veio, meu Deus, não vai ter transmissão de novo, vou ter que ir para a igreja. Eu não estou generalizando. Você sabe o lugar onde você se encontra. Você sabe exatamente onde está o seu coração. Existe, dentro do contexto da igreja local, inclusive nós fazemos isso aqui e falamos sobre os visitantes, pessoas que estão conhecendo nossa igreja. Momentos que acontecem que a pessoa está visitando por algum motivo em específico. Eu mesmo e o pastor, nós, por fazermos o que fazemos, precisamos estar em outras igrejas de tempos em tempos. Agora, isso não é porque, eu vou lá hoje. Quando você tem esse pensamento de, não, eu vou visitar aquela igreja hoje. Eu vou, mas por quê? Porque, né? É que nem o interesse existe quando você entende que você tem um lugar. As pessoas perguntam, a gente pode? Menino, eu mando em tu, é para dizer que tu não pode? Mas mostra que você não entendeu. Se eu estou aqui ou se eu estou lá, qualquer lugar vale. Por quê? Porque eu não pertenço a nenhum. Então qualquer um é um para mim. Amém? Preciso ligar o meu coração. Eu preciso entender, Deus me colocou, Ele me trouxe para esse lugar, então eu preciso me ligar.
Eu preciso me ligar com aquilo que está vindo do próprio Deus, através da liderança dessa igreja. Eu tenho que entender que acima de um cabeça natural, existe um cabeça espiritual. E se eu sirvo a Ele, e se eu estou comprometida com Ele, então eu vou seguir aquilo que Ele me instrui. Comece a se ligar com as coisas da igreja de coração. E coisas que você tem colocado força há anos, você vai ver começar a fluir na sua vida. Não é uma moeda de troca. Gente, eu estou falando de algo espiritual. Paulo, aí no capítulo 2, nós nem vamos ler. No capítulo 2, ele vai começar a discorrer que a pregação dele aos coríntios, ela não se baseou em sabedoria, em palavras persuasivas tentando convencer o homem. Mas a pregação dele foi em demonstração do Espírito e do poder, para que a pregação e para que a fé deles não estivesse apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E mais à frente ele vai falar sobre o homem natural. Ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Ele não pode. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Vai além do que o seu vocabulário pode transmitir. É algo que começa no coração. Esse fazer parte e essa unidade começa no coração. Tem gente que está querendo entender demais, tem que estar sempre explicando, e nunca entende. Por quê? Porque está botando o intelecto ou as palavras do meu vocabulário natural acima de algo que só pode ser transmitido pelo Espírito. Aprendendo, mas nunca aprende, nunca entende, está sempre tendo que explicar a mesma coisa. Por quê? Porque não está pegando com o Espírito, está tentando entender com o intelecto, e as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Embora eu vou transmiti-las com o meu vocabulário, para você entender, mas elas vão ser discernidas pelo Espírito, não é pela sua mente, tentando entender fé. Você vai compreender no Espírito. E essa unidade e esse pertencimento vai acontecer no Espírito. E aí as coisas vão começar a fluir e você vai começar a compreender as coisas pelo Espírito. É como uma chave gira e uma cortina se abre e você olha para aquilo e você fala: meu Deus, como que eu nunca vi isso? E você vê com tanta profundidade. E você passou tanto tempo tentando entender. Quando você só se liga no Espírito, aquilo se abre e você fala: meu Deus, como isso é poderoso. Como que eu não consegui ver isso esse tempo todinho? Porque estava aqui. A gente colocando o vocabulário acima do poder do Espírito de transmitir a verdade para nós. De unidade é algo que começa no coração. Em primeiro lugar, eu preciso me render. Sem rendição, não vai haver essa unidade, essa ligação, esse pertencimento. Não há palavras suficientes no meu vocabulário, ou no vocabulário que ainda seja maior do que o meu, que possa superar aquilo que o Espírito pode transmitir. Eu não posso colocar o Espírito na caixinha do meu conhecimento, na caixinha das minhas palavras, na caixinha do meu intelecto. Não posso. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, não é preciso abrir lá, que ele vai falar sobre o Espírito interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos. Não é nem com palavras, com gemidos. Está falando de uma intercessão e de um lugar que só o Espírito pode me levar. E fala que ele intercede segundo a vontade de Deus. Com
uma intercessão e uma oração com gemidos, que não foi uma palavra, mas que tem muito mais poder do que você ficar 1 hora lá falando, citando a Bíblia, não sei o quê, porque veio do Espírito. Os gemidos do Espírito têm muito mais poder de libertar você do que 1 milhão de palavras no seu vocabulário, no seu intelecto. Nós precisamos entender e vir para esse lugar, aonde começa no coração. Eu entender aonde eu me encontro hoje e falar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Como eu estou aqui? Será que eu estou vindo na igreja ano após ano e na verdade eu nunca me liguei? Será que eu estou dependendo de explicação após explicação, para talvez um dia eu entender e na hora que eu entender eu falo assim: ah, ok, tá bem, entendi. Afinal não quero não. Como é que você pertence a um lugar e você não quer se envolver com aquilo que está sendo feito nesse lugar? Eu lembro a primeira vez que... Obrigado, Senhor, que eu não... Nada do que estava escrito ali. Tadinho. Eu lembro, e eu volto a falar dessa questão do intelecto, esmagando a gente, paralisando a gente, engessando o espírito. Eu lembro quando eu comecei a servir na igreja local. Eu lembro que eu estava ali e eu queria, mas eu não sabia como que aquilo funcionava. Mas eu tinha o desejo de me envolver. E aí, eu lembro que chamaram o Vanderlei para fazer parte do louvor. Aí eu vi aquilo e falei: então funciona assim, então eles têm que chamar. E fiquei esperando. E no meu coração ficava aquela impressão: vá falar com fulano. E aí, eu abafando: não, tem que chamar. Aí depois voltava a impressão: vá falar que você está disponível. Aí o intelecto abafando o espírito: não, mas eles têm que chamar. Aí eu fui, graças a Deus. Quando eu fui, a esposa do nosso pastor na época, ela ficou... Foi o brinco, né? Ficou coisada. Meu Deus. Eu falei: gente, só ela sabia da necessidade que eles estavam tendo no momento. E eu era a resposta de oração naquele momento. Vai ter momentos onde você vai ser chamado? Sim, mas tem outros onde você vai se dispor. Como é que eu sei? E de qualquer forma, custa nada. A igreja tem tanto departamento. Mas aí, joelho no milho, pra cantina. Ela só vende calça aí, que você não vê. Aleluia. Departamento infantil também, né? Aleluia. Glória. Secretaria não, né, Michela? Vai, gente, o momento é agora. E eu fui. E ela me deu... Comecei a tirar a foto, Graça de Deus para tirar foto. E aí eu lembro que ela falou que eu precisava chegar, não sei se era 9h30 ou já era perto do culto. Ela não, diferente dele, que chegava cedo para o louvor, ela não falou que eu precisava chegar cedo por causa da função que eu fazia na época, que era, né? Não é como é hoje. E pronto. Então, quando eu chegava cedo no lugar da igreja, mas eu não entrava. Por quê? Falava: não, eu vou descer ali, tem um continente ali perto, vou lá comprar era até o Monster na época, né? Porque trabalhava até de madrugada, acordava super cedo para poder... Demorava para chegar na igreja. Então, né, eu saía da igreja, depois eu ia trabalhar. Aí o Monster se fazia necessário. Aí, cada vez que eu
Isso depois de dizer que eu me dispus para servir. Cada vez que eu descia, que eu passava na porta para entrar para a igreja, vinha aquela impressão: entra. Eu, não precisa. Vou lá embaixo comprar o Monster. Depois eu volto. Aí no outro domingo, entra. Não precisa. Não falou nada. Vou, né? Na terceira eu passei assim, quer saber, eu vou entrar. Aí eu entrei. E a unção veio e você caiu. Não. Normal. Aí eu entrei. Alguém pediu para você fazer alguma coisa? Não. Mas eu vi as cadeiras bagunçadas. O ministério das cadeiras começou comigo. Eu vi as cadeiras bagunçadas. Alguém pediu para você arrumar? Não, eu vi elas bagunçadas e eu comecei a ajeitar. Eu tinha um negócio assim de ficar vendo as coisas tortas, não gostava. E eu comecei a arrumar. Daí, minha gente, aquilo, gente que nunca quis arrumar a cadeira, depois estava com inveja, porque eu estava arrumando as cadeiras. Enfim, por meio das cadeiras que eu estava arrumando, o Ministério da Foto foi outra coisa, um romper para mim. Mas por meio das cadeiras, é como se a minha luz brilhasse. Não que eu estava me mostrando, mas foi em obediência a uma impressão do Espírito, por eu pertencer a um local, e Ele falando para mim, vá fazer isso. E eu simplesmente seguindo as inclinações, e coisas começaram a acontecer a partir daí. Falta força. Simplesmente começou como? Eu me ligando. E à medida que eu me liguei, o próprio Espírito, é um Espírito só, gente. O Espírito não vai conduzir você aí diferente daquilo que o teu pastor pensa, não. Isso não significa que no meio do caminho não precisa de ajustes. Mas o que eu quero dizer é que se é mesmo o Espírito, a inspiração que Ele vai trazer para você vai estar alinhada. Se é o Espírito. Se é intelecto, você vai se desgastar, tentando agradar, tentando fazer certo. Está sempre levando, está sempre não sei o quê. Nunca acerta. Por quê? Porque está aqui, na arena da cabeça, na arena do intelecto, tentando acertar. Quando é pelo Espírito. Olha. Chamar o louvor. No caso, vem louvor. Em Salmos, no capítulo 92, no versículo 12, ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Graças a Deus não estamos nos átrios, estamos no Santo dos Santos, porque nascemos de novo e temos acesso novamente. Mas aqui está sendo falado sobre um florescer por estar plantado. Plantado fala sobre raízes. E se você está aqui de forma superficial, não dá para a raiz fincar. Plantado está falando sobre eu estar em um lugar ao ponto das minhas raízes começar a se estender. Eu estou ligado a essa terra. Eu estou ligado a esse lugar. As minhas raízes estão aqui e é daí que vai florescer. Aleluia! Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Plantados na casa do Senhor. Nessa manhã, não somente para os que estavam chegando, mas para os que já estavam há muito tempo, o convite do Senhor é para você ser plantado nesse lugar. Se você entende que o Senhor te conduziu e te chamou para cá, não é para você ficar sentado na cadeira,
simplesmente ouvindo. Ele quer que você se envolva. Ele quer que você seja plantado. Ele quer ver suas raízes entrando. Ele quer que você pertença. Porque existe algo para ser compartilhado. Existe uma bênção a ser escorrida sobre você. Se você estiver plantado no lugar que Ele te conduziu. E as coisas vão começar a fluir de uma maneira muito mais fácil. O favor do Senhor indo ao seu encontro porque você está no lugar certo. Sem você precisar correr atrás da bênção. Sem você precisar correr atrás do favor. Simplesmente esteja no lugar aonde Ele falou para você estar. Não de corpo, mas de coração. Coração. Aleluia. Você pode ficar de pé. Obrigado, Pai. Inspirações vão vir que estão alinhadas com a visão dessa igreja. Inspirações vindo no seu coração, que não é da sua cabeça, é o próprio Deus colocando no seu coração. Você sendo resposta a uma necessidade da igreja local, não somente de coisas que vai suprir a necessidade de agora, mas coisas que o Senhor quer fazer lá na frente. Sonhos, ideias que o Senhor tem colocado no seu coração, que estão alinhados, que é resposta de coisas que o nosso pastor tem orado, tem gerado no Espírito. Você é a resposta. O Senhor não trouxe você aqui para você simplesmente esquentar a cadeira, para você ouvir uma boa palavra. Ele quer que você seja participante. Ele quer que você venha para cá e fale: esse é o meu lugar, essa é a minha casa, essa é a minha família, e eu estou envolvido com o que o Senhor está fazendo aqui dentro, porque é o meu lugar. Ele me chamou para estar aqui, e existe algo para ser derramado sobre mim, quando eu estiver ligado e unido a essa visão de coração. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por corações sendo conduzidos ao arrependimento. Pai, pessoas sendo despertadas, a ficha caindo, entendendo que estavam aqui, mas não estavam aqui, e que é apenas necessário uma decisão, uma decisão no coração, e o teu Espírito vai começar a fluir, ideias vão começar a fluir como um rio, fluindo, 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 porque você tão simplesmente se posicionou no lugar certo. Estava tão perto, mas tão longe. Aleluia. Obrigado, Pai, pela condição do coração dos meus irmãos mudando nessa manhã. E aqueles que não estavam envolvidos, não se envolvendo por obrigação, mas porque fazem parte. Tem um lugar no qual eles chamam é a minha casa. Tem um lugar no qual eles dizem: esse é o meu lar e essa é a minha família. Eu faço parte desse lugar. É nesse lugar que eu recebo refrigério. É nesse lugar que eu recebo força. É nesse lugar que há algo derramado da parte do Senhor, que sozinho em casa eu não vou receber. É só lá na casa do Senhor, nesse lugar, na igreja onde Ele me plantou. Existem coisas aonde sozinho eu vou alcançar. Existem coisas que sozinho eu vou desfrutar da presença de Deus. Mas existem outras que é só na unidade e na coletividade. E nós não estaremos de fora de nada disso, Senhor. Pessoas que antes estavam andando soltas por aí, sendo resgatadas nessa manhã. Pessoas que estavam soltas, estavam unidas a Cristo, mas não estavam unidas à igreja local. Pessoas sendo resgatadas. Pessoas que estavam perdidas, mesmo encontradas.
elas se encontrando de verdade nessa manhã, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito é aquele que fala aos corações. O Teu Espírito é aquele que convence. Eu te rendo graças, Pai, porque nós vamos ver os frutos da Tua palavra que foi recebida no coração dos meus irmãos. Aleluia, obrigado, Pai. Eu te rendo graças pela Tua inspiração. Eu te rendo graças, Pai, pelo novo tempo que o Senhor tem sobre essa igreja, aonde nós precisamos das pessoas envolvidas. Obrigado, Pai, pelas ideias. Obrigado pelas respostas surgindo, Pai. Respostas que já estavam prontas para serem derramadas sobre corações nesse lugar, mas que ainda não tinha acontecido porque eles não tinham se ligado. Mas porque eles se ligam nessa manhã, o Senhor vai começar a borbulhar no coração deles. E nós vamos, Pai, apenas esperar para ver eles chegando e dizendo: pastor, o Senhor me falou sobre isso. Pastor, o Senhor me mostrou aquilo. Pastor, veio uma ideia no meu coração. E você sendo a resposta. E a graça de Deus fazendo com que seja leve. E à medida que você obedece, mais e mais vem. Mais e mais vem. Mais e mais vem. Aleluia, obrigado, Pai. E vai florescer na vida deles. Não vai ser somente para a igreja local. Eles vão ver isso se expandindo por onde eles forem, porque eles vão carregar isso com eles. Aleluia, obrigado, Pai. Eu vejo pessoas, Pai, superando em habilidades e coisas que irão ser despertadas dentro da igreja local, que vai ir muito além de pessoas que fizeram faculdade, de pessoas que passaram anos estudando, mas que dependem apenas do seu intelecto. Mas elas, porque têm o seu Espírito, porque estão ligadas, elas vão superabundar, porque ninguém supera o teu Espírito, ninguém supera a sabedoria e a inteligência do Senhor. Obrigado, Pai, por um povo que se destaca, não é só na igreja local, aonde eles estiverem, eles se destacando por causa da inteligência e da sabedoria do Espírito do Senhor dentro deles. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Eu te rendo graças por um novo tempo sobre a tua igreja, por um novo tempo sobre o teu povo. Obrigado, Pai, prosperando dentro e fora da igreja, dentro e fora da igreja, dentro e fora da igreja. Aleluia, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Vamos cantar. Teu nome
queria fazer um convite especial agora nesse momento. Talvez você veio aqui nessa manhã e você não pertence, nunca fez Jesus Senhor da sua vida. Não é simplesmente pertencer a uma igreja, sim, pertencer à igreja de Cristo, mas é muito mais do que isso. É você pertencer à família de Deus. A Bíblia fala sobre o Deus como um pai que te ama e que deseja alcançar a sua vida. A Bíblia diz que Ele não negou o seu único filho, antes o entregou por amor a você, na cruz do Calvário, para morrer em seu lugar. Porque Ele deseja e sempre desejou que você pertencesse à família dEle. Eu quero te fazer esse convite nessa manhã. Tem alguém aqui que deseja fazer Jesus Senhor da sua vida, pertencer à família de Deus, estar diante dEle sem medo e realmente, verdadeiramente recebê-lo como um pai? Tem alguém aqui nessa manhã? Se tem, levante sua mão. Nós queremos conhecer você, celebrar juntos esse novo tempo. Aleluia. Se você talvez já serviu ao Senhor, conhece ao Senhor, mas esteve desviado dos caminhos do Senhor, essa é a tua oportunidade. Aleluia! Oh, aleluia! Você pode celebrar, amém?